Mas de toda sorte, sobre um caso que aconteça quando 33 milhões de eleitores estão na urnas com 102 candidatos e que já foi judicializado, segundo os senhores mesmos informam, a Sônia acabou de dar notícia, a Justiça Eleitoral tem prazos curtíssimos e será dada a resposta. A desinformação faz com que a gente não veja como ele entra, as telinhas dominam todos os olhares e, de repente, nós temos uma sociedade na qual a democracia é carcomida como o cupim que a gente nunca vê. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 11 de novembro de 2024, são 19 horas. A semana termina com avisos das autoridades a gente como Pablo Marçal e Tarcísio de Freitas por ação da Polícia Federal e da presidente do TSE. Durante a semana, o jornal Folha de São Paulo voltou a bater na tecla de que o crime eleitoral de Tarcísio de Freitas não dará em nada, em uma demonstração de que existe alguma ligação entre o governador paulista e o jornal. Porém, nesta sexta-feira, crimes eleitorais na tumultuada campanha paulistana, na verdade, foram alvo da Polícia Federal e da ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE. A Polícia Federal mostrou que crimes como o de Tarcísio não ficarão impunes e a ministra abordou desinformação em processo eleitoral. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O Tarcísio de Freitas foi alvo de nova matéria da Folha que tenta vender a tese de que o governador vai ficar impune. Basicamente é isso. Sob o pretexto de dizer que não está saindo notícia sobre o crime eleitoral dele no dia 27 de outubro, dia da eleição em segundo turno, a Folha de São Paulo simplesmente fala no assunto para dizer que nada vai acontecer. É uma estratégia. Diz a manchete: Tarcísio silencia após fala sobre PCC e governo minimiza repercussão e investigação. Na verdade, quem vai minimizar isso, como você vai ver, é o jornal. Diz que o governador não atende a jornalistas em leilões e não comenta sobre o assunto que aliados consideram superado. Diz que o governador tem evitado comentar a declaração dele acusando bolos de ligação com o PCC, enquanto os paulistanos votavam em 27 de outubro. Auxiliares de Tarcísio, segundo o jornal, afirmam nos bastidores que o governador não quer tocar no assunto e que ficou desapontado com a repercussão da declaração. Isso é o pior, né? A gente não sabe se é pior a cara de pau da Folha ou do governador. Acusado pela oposição de agir de caso pensado para beneficiar o Ricardo Nunes, o Tarcísio argumenta entre aliados que não premeditou a fala, é só ver o vídeo da cena para você ver que foi basicamente muito premeditado. Secretários estaduais ouvidos pela reportagem minimizam o episódio tanto no aspecto político quanto jurídico, argumentando que a declaração não alterou o resultado da votação, só não dizem com base em que eles afirmam isso. Desde o dia 27, porém, o Tarcísio deu poucas entrevistas e não atendeu a jornalistas, e também os jornalistas não fizeram muita força para falar com ele, porque quando eles querem, eles arrancam água de pedra. Questionado pela reportagem por meio de sua assessoria de imprensa, o governador não comentou a fala sobre o PCC e tampouco foi perguntado sobre o assunto. Claro, a declaração, como mostrou o jornal, foi criticada até por membros da campanha de Nunes, considerada um deslize pelo próprio governador. Aí a gente tem que pegar dois pares de ferradura e colocar nos pés e nas mãos para acreditar que o Nunes reclamou porque o Tarcísio caluniou o Boulos, né? Especialistas em direito eleitoral consultados pela Folha, segundo a Folha, afirmam que a fala teve gravidade suficiente para que Tarcísio pudesse ser condenado na Justiça Eleitoral por abuso de poder político, tornando-se inelegível por 8 anos. Em entrevista à Folha, o presidente do TRE de São Paulo
comparou a declaração de Tarcísio a um travesseiro de penas jogado de um prédio. Como é que você recolhe as penas depois? Questionou. É só ele ter um aparelho para reproduzir o vídeo, né? 3 ministros do TSE e de tribunais superiores com trânsito na cúpula do judiciário disseram que a notícia crime apresentada pela campanha de Boulos tem poucas chances de tornar o governador inelegível. Esses 3 são, eu vou dizer para você quem são. São Cássio Nunes Marques, que é o relator da queixa-crime do Boulos no TSE, o André Mendonça, terrivelmente evangélico, e a Isabel Galotti, que é bolsonarista até a tampa. Eles afirmaram que a fala de Tarcísio teve impacto pequeno ou nulo. Veja só como é que pode uma coisa dessa. No governo, auxiliares de Tarcísio afirmam que ele vai se explicar no âmbito da ação eleitoral. Agora, como é que os ministros do TSE dizem que teve impacto pequeno? Porque a questão não é o impacto. Veja bem, se eu disparo a minha arma contra você e só pega de raspão o tiro, eu vou deixar de ser processado por tentativa de assassinato? É algo muito maluco isso que esses ministros do TSE falam, mas eles são minoria hoje no Tribunal Superior Eleitoral. Lá você tem a Carmen Lúcia e mais 3 ministros no TSE que são alinhados com a linha de pensamento da Carmen Lúcia e do Alexandre de Moraes. Bom, seja como for, hoje começou a acabar a alegria dos bandidos que fizeram o que quiseram nessa eleição. O Marçal foi prestar depoimento na Polícia Federal sobre o laudo falso publicado contra o Boulos. Ele chegou no prédio da PF por volta das 11h20 desta sexta e ali ele teve que se explicar. Ele foi prestar o depoimento, ele chegou no prédio nesse horário que eu falei, e em 7 de outubro a perícia da Polícia Federal concluiu que a assinatura do médico no documento que acusava o Boulos de ter baixado lá com surto por conta de cocaína era falso. Os peritos da Polícia Federal investigaram e compararam as assinaturas e perceberam que alguém forjou a assinatura do médico, não era igual ao original. E o médico, o Marçal, usou um laudo de um médico que morreu em 2022. Na conclusão grafotécnica, os peritos científicos afirmaram que as 2 assinaturas não foram produzidas pela mesma pessoa. E além de tudo isso, então aí o Marçal sai de lá indiciado pelo crime de uso de laudo falso contra Boulos. A Polícia Federal indiciou Pablo Marçal pelo uso de documento falso durante a disputa pela Prefeitura de São Paulo neste ano. Veja só, se nós formos seguir a lógica dos tais ministros do TSE citados pela Folha de São Paulo, que disseram que o caso do Tarcísio não teve potencial nenhum, nós podemos pegar então e usar a mesma lógica para o Marçal. Por que a Polícia Federal vai indiciar o Marçal? Como é que se pode afirmar que o laudo falso, publicado menos de 24 horas antes da eleição, teve impacto na eleição, né? E inclusive, na verdade, o Marçal nem foi para o segundo turno. Então, em tese, não teve impacto o laudo falso do Marçal. Isso não impediu que ele fosse processado, minha amiga, meu amigo. Então, a mesma coisa com o Tarcísio. Mas o Tarcísio é governador, e daí? A lei é diferente para o Tarcísio, porque ele é governador? É isso? Porque o que fez o Marçal é igual ao que fez o Tarcísio. Quando a Polícia Federal indicia o Marçal, significa que pode indiciar também o Tarcísio por fazer uma afirmação ilegal, enquanto, na verdade, o caso do Tarcísio é mais grave, porque ele faz a afirmação falsa enquanto a turma estava votando. Ele vai lá e fala que o Boulos é ligado ao PCC. Não é? Durante a votação, as pessoas indo lá, apertando o botão na urna,
e o governador do estado falando na televisão uma coisa dessa. E por isso a ministra Carmen Lúcia, ao mesmo tempo, nesta sexta-feira, alertou para riscos à democracia com populismo demagógico que promove desinformação, como fez o Tarcísio. Ela fala de um caso exatamente igual dele. Ela falou durante o seminário realizado na corte. Ela falou que o mundo enfrenta riscos democráticos efetivos diante do populismo, mesmo com uma série de eleições ocorrendo. A ministra, que também preside o TSE, falou durante um painel sobre o Mercosul. Segundo ela, o populismo avança com desinformação que, na sua avaliação, contamina liberdades. Para a ministra, que conduziu as eleições municipais esse ano e vem fazendo uma série de apelos para que as pessoas votem diante da grande abstenção observada, diz que não se pode desistir da democracia. Então ela fez várias falas alusivas ao tipo de coisa que aconteceu na eleição de São Paulo, com Pablo Marçal e Tarcísio de Freitas desinformando a população. Tanto a Polícia Federal quanto a ministra do TSE e do STF mandaram um recado para o governador de São Paulo. Isso não vai morrer. A sociedade não pode deixar morrer esse tipo de atitude, porque senão, em 2026, as eleições vão ser um salve-se quem puder. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.